Olá, profissionais da linguagem XHTML. Nesta aula, nós vamos aprender o que são os elementos inline, né? Ou boxes inline. Mas antes, vamos abrir o nosso diretório, onde nós criamos a nossa última aula, né? Na aula 3, nós criamos aqui um texto, né? Onde nós acabamos conhecendo aqui a tag H1, a tag H2, nós descobrimos que ela vai até a tag H6, que são usadas essas tags para indicar o que é um título e um subtítulo em um documento HTML. Nós utilizamos aqui, nesses blocos, as tags P, que indicam os parágrafos, né? E utilizamos também as tags BR para fazer essas quebras de linha aqui. O que é que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais, né, o HTML. Vamos ser apresentados aqui para novos elementos do HTML. Então, para isso, para a aula de hoje, eu vou copiar esse arquivo. Percebam que nós já indicamos algumas formas diferentes de criar arquivos HTML. Então, como eu quero aproveitar esse arquivo HTML, eu vou copiar esse arquivo e vou colar aqui, né, mudando aqui o nome do arquivo. Então, vamos renomear e vamos colocar aqui agora, né, essa é a nossa aula 4, a aula onde vamos aprender sobre boxes inline. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos abrir esta aula 4, né, com o nosso editor Notepad++, que foi o editor que nós adotamos para o curso, né? Percebam aqui que as outras aulas ele está mantendo aqui nas abas, então nós poderíamos estar fechando essas abas aqui. Mas vamos fazer uma revisão rápida. O HTML sempre vai dentro das tags HTML, né? Nós temos a tag head e title, são obrigatórias, né? E temos a tag body, que é onde nós colocamos o corpo do documento. Então, para esta aula 4, vamos alterar aqui o título da nossa aula, né? E vamos rever aqui as tags H1, né, onde nós acabamos aprendendo sobre o que são atributos. Então, nós conhecemos o primeiro atributo aqui, que é o atributo align, e colocamos um valor para esse atributo aqui na tag H1, H3 e nas tags P também. Né? Aqui embaixo nós utilizamos esse atributo align também. Tá bom? Tanto a tag como o atributo, né, são declarados com a letra minúscula, e no caso do atributo, ele sempre vem seguido do sinal igual e o valor entre aspas duplas, pessoal, não é aspas simples. Isso faz diferença para um documento XHTML. Para aquele documento mais antigo, no formato HTML antigo mesmo, ele não criticava esse tipo de coisa. Mas como vocês estão trabalhando com tecnologia de ponta, né, é preciso colocar aspas duplas aqui. Tá bom? Então, vamos relembrar algumas coisas. Na aula passada, nós falamos sobre marcação semântica. E o que era a marcação semântica? Eu indiquei para vocês, né, que ao colocar a tag H1 aqui, o browser reconhece que esse conteúdo se trata de um título, né, do documento de alta relevância. Quando coloquei o H3, ele sabe que esse título é um título de menor relevância do que esse título H1. Né? Apesar do browser formatar ou estilizar esse conteúdo, né, de uma maneira tradicional dele, o HTML não é uma linguagem de estilização. Tá? A linguagem de estilização que nós vamos estar utilizando, né, nesse curso de XHTML vai ser o CSS, que nós vamos aprender lá na frente. Né? O HTML é uma linguagem de marcação de texto. Tá? Lembre-se que HTML significa Hypertext Markup Language. Então, Markup Language de marcação de texto. O que significa isso? Isso é que é exatamente a marcação semântica. Né? Onde a gente vai usar os elementos da linguagem, ou seja, nós temos os elementos aqui H1, H3, P,
né, em conformidade com o seu significado. Então, esse aqui é um título, por isso eu boto esse elemento. Marco com esse elemento. Esse aqui é um subtítulo, eu marco com esse outro elemento. Esse aqui é um parágrafo, eu marco com essa tag. Tá bom? E agora, tudo bem. Agora, essa aula é uma aula de boxes inline, ou elementos inline. Então, nessa aula anterior, na aula 3, nós utilizamos essas tags aqui, H1, P, né, que são elementos em bloco. Nós vamos ter uma aula depois para isso. O que significa isso? Né? Eles se separam, eles são... eles fazem uma divisão um do outro. Então, quando eu coloquei a tag H1 aqui, ele automaticamente quebrou aqui, fez uma quebra de linha e deixou o outro elemento mais distante dele, ou seja, ele quer ficar sozinho aqui. Tá? Hoje, nós vamos aprender sobre os elementos inline, que são tags que podem vir aplicadas dentro da linha. Inline, porque eles permanecem na mesma linha. Tá? E tanto esses elementos em bloco, né, como os elementos inline, eles são considerados containers ou boxes aqui na linguagem XHTML. Tá bom? Ele é também chamado de bloco de conteúdo, que trata-se de um box retangular que contém outros boxes. Então, vocês vão ver que nós vamos colocar outros elementos dentro desses elementos aqui de parágrafo, de título. Então, afinal, o que são esses elementos inline ou boxes inline? Né? Eles são aqueles elementos da marcação XHTML que não formam blocos separados de conteúdo, ou seja, o conteúdo fica distribuído em linha. Tá certo? Então, a gente tem alguns exemplos desses elementos que nós vamos ver exatamente aqui nessa aula de hoje. Então, por exemplo, o primeiro elemento que nós vamos ver é o elemento que deixa uma letra em negrito, o elemento bold. Então, por exemplo, se eu quiser colocar o nome da empresa aqui, XTI, em negrito, como é que eu faria? Então, eu poderia colocar aqui a tag B, né, de bold, e aí, quando eu atualizar este documento, o XTI vai ficar em negrito. Tá bom? Então, essa é uma marcação que nós estamos fazendo no texto. Isso aqui acabou de virar um box inline, tá certo? Um elemento inline. Agora, se eu quiser colocar uma outra palavra aqui em itálico, por exemplo, né? Eu gostaria de colocar aqui funcionários, clientes e parceiros em itálico. Como é que eu faria isso? Para isso, eu tenho uma tag I. Então, vamos colocar aqui a tag I de italic, né? E vamos fechar a tag I aqui. Nesse momento, né? Ele vai colocar aqui, perceba aqui, ó, que esse texto ficou agora em itálico, tá bom? Então, nós temos aqui a tag B, que deixa o texto em negrito, a tag I, que deixa o texto em itálico. Tá? Nós temos ainda outras tags, né? Algumas dessas tags, elas estão depreciadas. O que significa uma tag estar depreciada? Né? Significa que ela está caindo em desuso, significa que ela vai ser descontinuada pela linguagem. Então, como vocês estão pegando um curso para tratar de uma tecnologia de ponta, então é importante que a gente diga para vocês, né? A tag U de underline, então eu vou colocar aqui, ó, serviços em TI. Eu vou colocar a tag U. Essa tag U está sendo descontinuada, né? Ela ainda funciona aqui? Funciona. Então, tá aqui, ó. Mas ela está sendo descontinuada. Ou seja, não é interessante que a gente continue utilizando ela. Como é que eu faria para colocar essa marcação, esse texto sublinhado? Quando vocês estiverem aprendendo CSS, vocês vão aprender. Tá? Agora, nós temos outras tags aqui, por exemplo. Vamos escolher aqui uma palavra qualquer, tá? Através. Eu vou colocar aqui uma marcação del. Então, vocês já devem até imaginar o que esse del deve fazer, né? Ele vai
essa marcação del indica que esse trecho, né, que esse conteúdo está sendo excluído. Então, olha aqui, ó, através, ele marcou com uma linha sobre o texto, né? Então, essa é uma marcação que indica que esse trecho do texto é um trecho que está sendo excluído. Tudo bem, olha só, nós já estamos aprendendo aqui a tag bold, a tag U, né, de underline, que está depreciada, né? Em inglês, depreciado eles costumam chamar de deprecated, tá? Então, essa é uma tag que a gente não deve utilizar mais. Nós temos a tag I, a tag del, e nós temos outras tags também. Então, por exemplo, se eu quiser definir que um determinado trecho do código vai ficar monoespaçado, ou seja, com todas as letras com a mesma largura. Então, posso colocar aqui TT, né? Então, vou colocar aqui TT, que significa aqui que é um texto com fonte teletipo, né? Ou como eu disse para vocês, uma fonte monoespaçada, né? Ela é meramente aqui para apresentação mesmo, mas se eu coloco essa tag aqui, então vocês vão ver aqui que tanto a letra I, né, como a letra S, elas estão ocupando o mesmo espaço, né? Se a gente não estivesse utilizando esta marcação, elas estariam ocupando aí espaços diferentes. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Então, aqui, esse I está ocupando o mesmo espaço do S, né? Já aqui, o I está ocupando um espaço menor do que o S. Tá bom? Vamos agora para umas tags mais interessantes. Vamos aqui embaixo. Nós temos, por exemplo, aqui, a tag segunda-feira. Então, eu gostaria de colocar aqui, por exemplo, senhora e segunda-feira, né, marcado aqui acima. Então, eu queria fazer um texto aqui onde ela ficasse acima. Então, eu poderia colocar aqui sup. E aí vocês vão ver que ele marcou o RA aqui da senhora, né, um pouquinho mais para cima. Nós podemos fazer isso aqui com o A da segunda-feira também. Que dá essa marcação aqui da segunda-feira. E da mesma forma aqui, ó, beba H2O durante os estudos. Eu poderia marcar aqui esse H2O, né, para o H ficar para baixo, como na fórmula. Então, vou colocar aqui, ó, sub. E aí ele vai estar marcando aqui essas letras para elas ficarem abaixo ali do texto principal. Então, tá aqui, ó, H2O. Existem ainda várias outras tags, né? Nós vamos ver algumas. Espero que vocês estejam aí memorizando aí algumas dessas tags. Então, a AB, que deixa o texto aqui em negrito. O que deixa o texto sublinhado, mas está depreciado, é a U, né, de underline. Essa aqui, itálico, né, que é a I. Essa aqui é a del, que deleta um trecho do sistema. Essa aqui é a TT, de espaços monoespaçados. Enfim, nós temos várias tags aqui, né?